Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. O estudo das equações polinomiais do segundo grau, agora usando a fórmula mais direta, né? A forma mais direta na realidade, né? A fórmula resolutiva. Tá? Na aula anterior nós investigamos de onde essa fórmula vem. E aí nós percebemos que ela não apareceu simplesmente pronta, relacionada a procedimentos históricos, a ideia de completar quadrados e a organização algébrica de uma equação de segundo grau. Nessa aula, nosso foco será aplicar a fórmula para resolver equações e interpretar o que acontece com as soluções, tá? Então, ao longo da aula, eu quero que vocês prestem atenção a duas coisas. Primeiro, como identificamos corretamente os coeficientes a, b e c. Segundo, como o valor que aparece dentro da raiz quadrada interfere na quantidade de soluções reais. Tá? Quando aparecer uma ação, não vamos começar tentando adivinhar a resposta. Vamos organizar os dados, substituir na fórmula e interpretar o resultado. Essa organização é importante porque ela evita erros de sinal, principalmente quando o coeficiente b é negativo ou quando o termo c também é negativo. Nessa aula, nós vamos se atentar aos seguintes conteúdos. Tá? Os conteúdos principais são as equações polinomiais de segundo grau completas e a fórmula resolutiva para esse tipo de equação. O objetivo é que vocês consigam resolver equações do segundo grau por meio da fórmula resolutiva. Isso significa que, diante de uma equação escrita na forma ax² mais bx mais c igual a zero, vocês devem ser capazes de identificar quem é a, quem é b, quem é c, substituir esses valores na fórmula e calcular as raízes quando elas existirem no conjunto dos números reais. Também vamos observar que nem toda equação do segundo grau tem duas raízes reais diferentes. Algumas têm apenas uma raiz real e outras não têm solução real. Essa conclusão vai aparecer a partir dos cálculos, principalmente quando analisarmos o valor dentro da raiz quadrada. Então, durante a aula, não pensem apenas em decorar a fórmula. A fórmula é importante, mas o mais importante é entender que cada parte dela nos informa sobre a equação. Agora vamos começar pela atividade 1. A proposta é determinar o conjunto solução das três equações no conjunto dos números reais, aplicando a fórmula resolutiva. Observe que no slide temos três equações. A primeira é x², a segunda é, desculpa, a primeira é x² menos 2x menos 24 igual a zero. A segunda é x² mais 2x mais 21 igual a zero. E a terceira é 4x² mais 3x mais 1 igual a zero. Em todas elas, vamos usar a mesma fórmula. X igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b² menos 4ac, tudo dividido por 2a. Tá? Então, antes de começar a conta, o primeiro passo sempre é identificar os coeficientes. Lembrem-se, a é o número que acompanha x², b é o número que acompanha x, c é o termo independente, ou seja, o número que aparece sem x. Façam a atividade com calma. Para cada equação, anotem A, B, C. Depois substituam na fórmula. Tá? Cuidado especial com os sinais. Quando B é negativo, o menos B vira positivo. Quando C é negativo, o produto menos 4AC pode virar soma. Vou dar alguns minutos para vocês tentarem, tá? Pausem o vídeo antes de olharmos para a resolução, ok? Pausem o vídeo e aí a gente já vem com a solução na sequência. Vamos lá para a solução então. Tá? Vamos corrigir as duas primeiras equações da atividade 1 e no slide seguinte a gente
continua com a terceira. Tá? Na primeira, temos x quadrado menos 2x menos 24 igual a zero. Então, A é igual a 1, B é igual a menos 2 e C é igual a menos 24. Substituindo na fórmula, ficamos com x igual a 2 mais ou menos a raiz quadrada de 100 dividido por 2. A raiz de 100 é 10. Então, aparecem duas possibilidades. 2 mais 10 dividido por 2 dá 6. 2 menos 10 dividido por 2 dá menos 4. Por isso, o conjunto de solução é menos 4 e 6. Certo? E aí vamos para a segunda. Agora, observem a segunda equação. Aí nós temos x quadrado mais 2x mais 1 igual a zero. Aqui A é igual a 1, B é igual a 2 e C é igual a 1. Substituindo na fórmula, aparece menos 2 mais ou menos a raiz quadrada de zero dividido por 2. Como a raiz de zero é zero, não aparecem dois resultados diferentes, tanto usando o sinal de mais quanto o sinal de menos. O resultado é menos 1. Então, nessa segunda equação, nós dizemos que há uma única raiz real, ou duas raízes reais iguais. O conjunto de solução é menos 1, certo? Vamos então para a terceira, que é a resolução da alternativa C. Agora vamos analisar essa equação. Tá? Aqui os coeficientes são 4 para o A, 3 para o B e 1 para o C. Substituindo esses valores na fórmula resolutiva, temos x igual a 3 mais ou menos a raiz de 9 menos 16. Tudo dividido por 8 e 9 menos 16 igual a menos 7. Esse é o ponto mais importante dessa resolução. Aparece raiz quadrada de menos 7. No conjunto dos números reais, não existe raiz quadrada de número negativo. Por isso, essa equação não possui raízes reais. Então, o conjunto solução é vazio. Por isso que escrevemos S igual a esse zero cortado, que quer dizer vazio. Tá? Reparem que a fórmula não serve apenas para achar as raízes. Ela também nos mostra quando a equação não tem solução real. A informação decisiva, nesse caso, veio do valor dentro da raiz quadrada. Agora vamos observar os resultados da atividade anterior e tentar elaborar uma conclusão. Na primeira equação, x ao quadrado menos 2x menos 24 igual a zero, aparecem duas raízes reais diferentes, 4 e 6, menos 4 e 6. Na segunda equação, x quadrado mais 2x mais 1 igual a zero, apareceu apenas uma raiz real, menos 1. Na terceira equação, 4x quadrado mais 3x mais 1 igual a zero, não apareceu nenhuma raiz real, porque surgiu uma raiz quadrada de número negativo. A pergunta é, olhando para a fórmula resolutiva, o que explica essas três situações diferentes? Eu quero que vocês observem a parte que fica dentro da raiz quadrada. B ao quadrado menos 4ac. Esse valor pode ser positivo, pode ser zero ou pode ser negativo. O que vocês acham que acontece em cada caso? Escrevam uma hipótese com as próprias palavras. Não precisa usar uma linguagem feita agora. Tá? A ideia é perceber a regularidade. Quando temos duas soluções, o que havia dentro da raiz? Quando tivemos uma solução, o que aconteceu? E quando não houve solução real, qual foi o problema? Agora, vamos organizar a hipótese esperada. A parte que precisa ser observada é o radicando b ao quadrado menos 4ac, ou seja, o valor que está dentro da raiz quadrada na fórmula resolutiva. Se o valor for positivo,
a raiz quadrada existe e é diferente de zero. Como a fórmula tem sinal de mais ou menos, vamos obter dois resultados diferentes. Por isso, a equação terá duas raízes reais distintas. Se esse valor for igual a zero, a raiz quadrada de zero é zero. Nesse caso, usar o sinal de mais ou menos, tá? Não muda o resultado. Tá? Por isso, a equação terá uma única raiz real. Ou podemos dizer que ela terá duas raízes reais iguais. Se esse valor for negativo, a raiz quadrada não existe no conjunto dos números reais. Por isso, a equação não terá raiz real e o conjunto de solução será vazio. Essa observação será muito útil porque permite prever o número de raízes antes mesmo de calcular completamente os valores. Perceberam? Agora, vamos dar nome a essa parte importante da fórmula. Na fórmula resolutiva, x igual menos b mais ou menos raiz quadrada de b quadrado menos 4ac dividido por 2a, o valor está dentro da raiz b quadrado menos 4ac, chamado de discriminante. Usamos a letra grega delta, representada por delta, triângulo, tá? Para indicar esse valor. Tá? Então, escrevemos delta é igual a b quadrado menos 4ac. Estamos calculando o discriminante. Então, quando a gente escreve delta igual a b quadrado menos ac, estamos calculando o discriminante da equação do segundo grau. Por que esse nome faz sentido? Porque esse valor discrimina, ou seja, distingue, separa os casos possíveis para raízes reais da equação. Dependendo do sinal de delta, a equação terá duas raízes reais, uma raiz real ou nenhuma raiz real. Com essa nova notação, a fórmula resolutiva também pode ser escrita assim: x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Então, essa forma ajuda a organizar a resolução. Primeiro calculamos delta, depois interpretamos o sinal, por fim, quando houver raízes reais, calculamos o valor de x. Esse slide resume a relação entre o discriminante e o número de raízes reais. Quando delta é maior que zero, ou seja, positivo, a equação tem duas raízes reais distintas. Acontece porque a raiz quadrada de delta é um número real positivo e o sinal de mais ou menos produz dois resultados diferentes. Quando delta é igual a zero, a equação tem uma única raiz real. Também podemos dizer que ela tem duas raízes reais iguais. Isso acontece porque raiz de zero é zero. Então, somar ou subtrair zero não altera o resultado. Quando delta é menor que zero, ou seja, negativo, a equação não tem raízes reais. Isso acontece porque não existe raiz quadrada de número negativo. Guardem essa ideia. O delta não é apenas mais uma conta. Ele é uma ferramenta de análise. Antes de concluir a resolução, o delta já nos diz se vale a pena procurar duas raízes, uma raiz ou nenhuma raiz real. Pegaram a dica? Bacana, né? Vamos fazer uma pausa rápida para verificar se a ideia ficou clara. A afirmação é: a equação x² menos 2x mais 1 igual a zero tem uma única raiz real. Vocês devem decidir se isso é verdadeiro ou falso. Antes de responder, pensem no discriminante. Nessa equação, a é igual a 1, b menos 2 e c 1. Então, delta é igual a b² menos 4ac. Substituindo mentalmente, temos menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 1. Isso dá 4 menos 4, que é igual a zero. Agora, lembrem-se da regra. Quando delta é igual a zero,
temos uma única raiz real ou duas raízes reais iguais. Então, marquem a resposta e justifiquem com base no delta. Não basta dizer verdadeiro ou falso, o importante é saber explicar o motivo. Tá? Então, a resposta aqui, obviamente, é verdadeira. X quadrado menos 2x mais 1 igual a zero tem uma única raiz real. A resposta é verdadeiro. Bom, a gente já fez a conta. Cabeça, tá? Para eu repetir tudo novamente. Vamos para uma atividade prática agora. Agora vamos aplicar a fórmula resolutiva em um problema envolvendo diagonais de polígonos. O slide apresenta a fórmula do número de diagonais de um polígono convexo de n lados. D é igual a n vezes n menos 3 dividido por 2. A pergunta é, quantos lados tem um polígono com 9 diagonais? Aqui, o número de diagonais já foi dado, D é igual a 9. Então, vamos distribuir 9 no lugar de D e resolver a equação para quê? Para descobrir n representa o número de lados. Antes de resolver, observem as alternativas. 6, 11, 9 e 7. 6, 7, 9 e 11. Como estamos falando de número de lados, a resposta precisa ser um número natural positivo, tá? Se durante a resolução aparecer uma raiz negativa, ela não fará sentido no contexto do problema, tá? Desculpa, eu tô rindo porque eu não falei na ordem correta. Então façam a substituição. 9 é igual a n vezes n menos 3 dividido por 2. Depois, eliminem o denominador multiplicando os dois membros por 2. A partir daí, teremos a equação de segundo grau. Façam isso, pausem, resolvam com calma e a gente vem na sequência com a solução. Nesse momento, vamos organizar a resolução do problema das diagonais. A fórmula é D igual a n vezes n menos 3 dividido por 2. Como o problema informa que o polígono tem 9 diagonais, substituímos D por 9. A equação fica 9 é igual a n vezes n menos 3 dividido por 2. Agora, para eliminar o denominador 2, multiplicamos os dois membros por 2. Assim ficamos com 18 é igual a n vezes n menos 3. Desenvolvendo o produto, temos 18 é igual a n quadrado menos 3n. Para aplicar a fórmula resolutiva, precisamos deixar tudo igual a zero. Então, passamos o 18 para o outro lado e obtemos n ao quadrado menos 3n menos 18 igual a zero. Agora, já conseguimos identificar os coeficientes. A é igual a 1, B é igual a menos 3 e C é igual a menos 18. A próxima etapa será calcular o discriminante e encontrar os possíveis valores de n. Vou aguardar vocês fazerem, pausem aí o vídeo e a gente já vem com a resolução. Vamos resolver então a equação n ao quadrado menos 3n menos 18 igual a zero. Primeiro identificamos os coeficientes, a igual a 1, b igual a menos 3, c igual a menos 18. Agora calculamos o discriminante. Delta é igual a b ao quadrado menos ac. Substituindo, temos delta é igual a menos 3 ao quadrado menos 4 vezes 1 menos vezes menos 18. Tá? Beleza, isso dá 9 mais 72. Como o delta é positivo, sabemos que haverá duas raízes reais distintas. Aplicando a fórmula, n
3 mais ou menos a raiz quadrada de 1 dividido por 2, como a raiz de 81 é 9, teremos duas possibilidades. A primeira é n é igual a 3 mais 9 dividido por 2, que dá 12 dividido por 2, ou seja, 6. A segunda é n é igual a 3 menos 9 dividido por 2, que dá 6 dividido por 2 igual a menos 3. Como n representa o número de lados de um polígono, n não pode ser negativo. Então, descartamos o menos 3 e ficamos com n igual a 6. Polígono com 6 lados é um hexágono. Portanto, a alternativa A é a correta. Querem voltar lá para ver? A é a correta. Ela já estava marcada aqui como correta, né? Mas tá bom. Vamos em frente então. Cada vergonha que a gente passa, né? Vamos lá. Outro exercício prático. Agora vamos analisar um problema geométrico com área de retângulo. O retângulo inicial mede 5 metros por 2 metros. Primeiro, vamos calcular a área original. 5 vezes 2 é igual a 10 metros quadrados. O problema diz que o comprimento e a largura foram aumentados em uma mesma medida. Então, essa medida desconhecida pode ser chamada de x. O novo comprimento será 5 mais x e a nova largura será 2 mais x. Também sabemos que a nova área passou a ser 7 vezes maior do que a área original. Como a área original era 10 metros ao quadrado, a nova área será 70 metros ao quadrado. Portanto, precisamos montar uma equação usando a área do novo retângulo, ou seja, 5 mais x vezes 2 mais x igual a 70. Antes de olhar a resolução, tentem desenvolver esse produto e organizar a equação do segundo grau. Lembre-se de que, no final, a medida do aumento precisa ser positiva, porque estamos aumentando dimensões. Então está aqui a resposta correta já, né? Mas vamos iniciar a resolução. Não basta saber qual é a resposta, nós precisamos interpretá-la, identificar como chegamos a esse resultado. Então vamos iniciar a resolução do problema do retângulo aumentado. Seja x o valor do aumento aplicado, tanto ao comprimento quanto à largura, o comprimento original era 5 metros. Então, o novo comprimento é 5 mais x. A largura original era 2 metros. Então, a nova largura é 2 mais x. A área original é 5 vezes 2, ou seja, 10 metros quadrados. Como o enunciado diz que a nova área é 7 vezes maior, a nova área é 7 vezes 10 igual a 70 metros quadrados. Assim, a equação que representa o problema é 5 mais x vezes 2 mais x igual a 70. Agora, precisamos desenvolver o produto. 5 vezes 2 é igual a 10, 5x é igual a 5x, x2 é igual a 2x, tá? E x é igual a x quadrado. Somando tudo, somando, nós temos x quadrado mais 7x mais 10 igual a 70. Passando o 70 para o primeiro membro, obtemos x quadrado igual a x quadrado mais 7x menos 60 igual a zero. Agora sim podemos aplicar a fórmula resolutiva. Agora vamos resolver a equação x quadrado mais 7x menos 60 igual a zero. Seja x o valor do aumento, nós temos os dados iniciais, área inicial 2 metros vezes 5 metros igual a 10 metros quadrados. A área do novo retângulo é dada por 2 mais x vezes
vezes 5 mais x igual a 7 vezes 10. Beleza, até aqui tudo bem, né? Então, temos solução, né? Que falado. E aí, vamos agora. Nós temos A igual a 1, então temos B igual a 7 e temos C igual a menos 60. Pela fórmula resolutiva, podemos calcular diretamente o valor de x. O determinante será 7 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 60. Isso dá 49 mais 240, ou seja, delta igual a 289. A raiz quadrada de 289 é 17, certo? Então, x é igual a menos 7 mais ou menos 17 dividido por 2. Com o sinal de mais, temos x igual a menos 7 mais 17 dividido por 2, ou seja, 10 dividido por 2, que é igual a 5. Tá? Com o sinal de menos, temos x é igual a menos 7 menos 17 dividido por 2, ou seja, menos 24 dividido por 2, menos 12. Como x representa um aumento nas medidas, não podemos usar o menos 12. Portanto, o resultado que atende o que eu preciso é o x igual a 5, certo? Que é a alternativa D, né? Depois que a gente calcular, né? Então, a gente precisa calcular ainda as novas dimensões. A largura era 2 metros, então 2 mais 5 igual a 7. O comprimento era 5 metros, então 5 mais 5 igual a 10. As dimensões do retângulo aumentado são 7 e 10, que é a alternativa D. Certo? Beleza, então, galera. Vamos que vamos. Agora, para encerrar, vamos responder a pergunta: uma equação de segundo grau pode ter, no máximo, quantas raízes reais distintas? A resposta é, no máximo, 2 raízes reais e distintas. Isso combina com tudo que vimos hoje. Quando o discriminante é positivo, a equação tem 2 raízes reais diferentes. Quando o discriminante é zero, ela tem uma única raiz real, ou 2 raízes reais iguais. Quando o discriminante é negativo, ela não tem raízes reais. Então, dentro dos números reais, uma equação de segundo grau nunca terá 3 ou mais raízes distintas. O máximo é 2. Tá? Antes de finalizar, guardem a ideia central da aula. Para resolver equações do segundo grau pela fórmula resolutiva, organizamos a equação na forma de ax² mais bx mais c igual a zero. Identificamos A, B, C, calculamos o discriminante e, quando houver raízes reais, aplicamos a fórmula para encontrar os valores de. Tá bom? Foi um prazer ministrar essa aula para vocês. Espero que gostem. Dúvidas, sugestões, escrevam nos comentários. Eu responderei todos com o maior prazer. Um abraço.